Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Podemos dar início, né, à nossa oficina hoje com o professor Edivaldo. Eu vou ler o Lattes dele aqui. O professor possui mestrado em Ciências de Materiais pela Universidade de Brasília, da UNB de 2017, com especialização em Engenharia de Software e pela Faculdade Integrada de Grande Fortaleza. Graduação em Sistemas de Informação pela Faculdade ESCO. Atuou como assistente de gestão na campanha energética de Goiás. Tem experiência como professor regente da disciplina de matemática com ênfase em educação de jovens e adultos de ensino fundamental e médio na Secretaria de Educação do Distrito Federal. É professor na Faculdade de Camboriú de Formosa e também atua como tutor no curso de licenciatura em computação do CA-UEG. E hoje ele vai nos presentear com a palestra, né, com a oficina. Fique à vontade, professor. O espaço é seu. Obrigado. Bom dia, pessoal. É uma honra estar com vocês. Tem figurinhas aí que a gente já vem acompanhando há uns 2 anos, um pouco mais talvez. Então, falar de educação é sempre bom para quem é professor, então sempre nos enche os olhos. Você mostrar uma boa prática, uma contribuição, e ainda mais nos tempos que a gente tem vivido. Então, é sempre bom mostrar algo que, inclusive, de repente possa até contribuir aí para quem está fazendo o TCC como uma ideia ou alguma outra alternativa de se desenvolver o trabalho. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve apresentação. Então, eu espero que vocês possam estar atentos e colaborar dentro do possível. Depois eu abro um espaço para vocês, para dúvidas, perguntas, e a gente vai seguindo e dando fluxo. Então, o tema da nossa palestra de hoje é o uso de recursos de informática no ensino de estatística para alunos da educação de jovens e adultos, EJA. E aí a gente colocou um caso específico do uso de planilhas eletrônicas no ensino da matemática. E assim, eu vou explicar no decorrer por que escolher a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Então, como eu já fui apresentado, meu nome é Edivaldo, e eu vou passar para vocês o roteiro básico. Então, uma apresentação, eu vou conceituar para vocês o que é EJA, o ensino de estatística básica, a utilização de planilhas eletrônicas, como isso foi aplicado na EJA, e assim, a gente teve uma evolução agora em tempos de ensino remoto, porque antes essa pesquisa era feita de forma manual, em papel, e depois a gente fazia agrupamento de dados. Hoje a gente tem utilizado o Google Forms. E depois alguns resultados e as nossas considerações finais. Então, como eu já fui apresentado, eu sou mestre em Ciências de Materiais pela Universidade de Brasília. Eu tenho até que atualizar meu Lattes, porque tem uma graduação em matemática também, que foi, inclusive, essa a motivação pelo qual eu escolhi trabalhar estatística. Então, assim, atualmente, além da Secretaria de Educação, eu estou como coordenador na Enel Distribuição de Processos Comerciais e tutor também no CA, no curso de licenciatura em computação. Vou deixar aí para vocês uma frase de reflexão. Como o foco é educação e se trata também de um curso de licenciatura, atualmente o curso de vocês é voltado para a licenciatura, então não é de uma forma tão prática, vocês não vão sair programadores ou coisa do tipo, vocês são licenciados, ou seja, a partir da conclusão do curso, vocês vão ter um diploma de professor.
basicamente. Então, vocês vão carregar uma missão aí de educador ao longo da vida. Então, o próprio Paulo Freire, que é um dos pilares da educação brasileira, ele deixa essa frase que tem uma relevância muito grande. Então, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo. Então, ele sempre falava quem teve a oportunidade de ler alguns livros de Paulo Freire, da educação libertadora. Então, a educação como uma forma de libertar o sujeito de algumas prisões, que é aquele conceito do opressor e oprimido. Então, se a gente olhar no nosso cotidiano, na nossa sociedade, vocês vão conseguir identificar que quem tem menos instrução, ou seja, quem não teve acesso à educação, ele vai trabalhar em alguns setores da sociedade que são tratados como excluídos, de segundo nível, ou classe C, D, E, e por aí vai. Então, a educação, ela tem esse poder de mudar, de transformar, de fazer com que o sujeito possa sonhar em alcançar aí um pilar maior, um degrau maior na sociedade, qualidade de vida e por aí vai. Então, o Paulo Freire, ele é um dos norteadores, inclusive, da EJA, da educação de jovens e adultos, quando ele aborda o conceito de letramento. Então, assim, até para contribuir para o trabalho de vocês, quem tiver a oportunidade de ler algo sobre Paulo Freire, eu acho que é bem válido e vai enriquecer o trabalho de vocês na parte, inclusive, de referencial teórico. Então, falando um pouquinho sobre a EJA. A EJA é um programa do governo federal que visa oferecer ensino fundamental e médio para as pessoas que já passaram de idade escolar, ou seja, que não tiveram acesso à educação em um tempo propício para isso, por diversos fatores, às vezes pela questão da zona rural, pela questão de não ter acesso à educação, não ter recursos o suficiente para se manter em uma escola e às vezes até pela questão do trabalho. Então a gente tem a própria LDB de 1996 aí já com essa previsão da educação de jovens e adultos. Então, no artigo 37, a LDB diz: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, é meio que um mecanismo de nivelar essa questão da educação para quem não teve acesso. E, assim, recentemente eu me deparei com uma situação bacana e bem gratificante. Eu estava na UNB, fui lá conversar com o orientador, que eu estava pleiteando tentar voltar, e no corredor um aluno veio e bateu nas minhas costas: e aí, professor? E, assim, passa muita gente pelo nosso cotidiano de professor. Eu olhei, assim, ele não está me conhecendo, não? Eu falei: não, não lembro. Aí ele falou: ah, meu nome é fulano, e nem lembro mais o nome do jovem, e estudei com o senhor lá em 2013, no Zilda Arnes. Então, hoje eu estou aqui fazendo ensino de ciências na UNB de Planaltina, e aquilo assim me encheu os olhos e deu aquela situação de, poxa, o trabalho foi bem feito. E assim, fiquei na memória desse aluno, né? Então, o importante é isso, é você permanecer vivo para as pessoas pelos exemplos. E assim, eu coloquei aí Sede Padef e Zilda Arnes, porque são as duas escolas nas quais esse projeto foi aplicado. Então, assim, o Zilda Arnes, inicialmente, ele tinha uma proposta de manter um laboratório de informática. Então, foi feito o convite que se montasse um projeto destinado à educação de jovens e adultos, com alguma forma que se pudesse usar um laboratório de informática e inserir ele na educação.
Então, eu fiz essa proposta de ensino de estatística básica para aluno do ensino médio, através do uso de planilha eletrônica. Na época, era BR Office, que eles tinham lá. Quando a gente foi para o SET-PADEF, então lá já tinha no laboratório o pacote Office, licenciado e tal. Eu falei, por que não usar? Por que não usar o Excel? Então, foi aplicado nessas duas escolas, no Zio da Arnes, que fica localizada no Itapuã, da Regional do Paranoá, e o SET-PADEF, que fica ali na região quase divisa com Naí ali, e também faz parte da Regional do Paranoá. Então, basicamente foi isso, foi despertar nesses alunos o interesse pela matemática, porque, assim, a primeira rejeição que a gente tem na escola é essa, assim, professor, eu não sei matemática, eu não consigo aprender matemática e é uma disciplina que eu detesto. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar a matemática com um olhar diferente, esses alunos começaram a se interessar e a gente viu, assim, de certa forma, um resultado impressionante, impressionante. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, como a gente começou, assim, esse trabalho. Então, aqui nesses anexos, a gente inclusive colocou, agregou um pouco mais, ensino de química, utilizando jujuba e palito de dente. Então, assim, uma coisa que aluno de zona rural não tem acesso, nunca viu falar, e a gente começou a pegar a estrutura atômica e falar, opa, peraí, dá para modelar, construir um modelo 3D, já que esses alunos não têm muito acesso às coisas e de forma visual eles conseguem aprender, a gente construiu estrutura atômica a partir de jujuba e palito de dente. Então foram coisas simples e que a gente foi evoluindo até chegar no Circuito Nacional de Ciências para escolas do campo e recebemos uma premiação por isso na época. Isso foi em 2018, 19. Ano passado não teve esse evento devido à questão da pandemia. Então, para esses alunos que não tinham acesso a essa realidade, poder representar uma escola, assim, tinha aluno que, lá da zona rural do SET-PADEF, que nunca tinha ido na Asa Norte, por incrível que pareça. Então, assim, foi lá no Parque da Cidade, no Centro de Convenções, a gente teve um evento e esses alunos conseguiram apresentar esses trabalhos e receberam a premiação. Então, isso, assim, para mim, poder levar esses alunos a colocar uma medalha no peito, isso não teve preço. E aí temos uma foto também de uma situação que a gente sempre cria para eles, de forma a valorizar o estudante, que é a formatura deles. Então, semestralmente, tem uma formatura de ensino médio. Então, a gente tem 2 por ano. Para esses alunos que estão lá no campo, esquecidos, tem alguns que, por exemplo, o objetivo deles ali na EJA era aprender a ler e escrever para tirar uma carteira de habilitação. E aí você poder agregar conhecimento de matemática para um camarada que é pedreiro, para um pintor, para um carpinteiro, para um agricultor, e ele saber fazer dimensionamento, calcular uma média. Então, isso foi, assim, de grande valia. E é isso que eu vou tentar partilhar aqui com vocês. Então, o ensino de estatística básica. Eu coloquei aí uma referência no sentido de quê? De justificar a importância desses conteúdos para os estudantes. E tem um pensador da educação, o Ausubel, que ele fala de aprendizagem significativa. O que é? É você voltar o aprendizado o cotidiano do aluno. Você vai sentar, apresentar a proposta, discutir, vai fazer um feedback com o aluno para ver se ele conseguiu compreender e fazer uma transformação desse conhecimento através de uma prática.
ou seja, dar um corpo, uma forma física palpável, porque os alunos que não tiveram acesso à educação na idade própria, a aprendizagem deles é muito mais palpável, de pegar, de ter o conteúdo em mãos, do que um aluno que você pegou ele pequenininho lá e começou a inserir conteúdo no decorrer da vida dele. Então, para esse aluno, o conteúdo de forma tátil é muito mais relevante e a gente tem um retorno mais rápido. E foi por isso a ideia dessa pesquisa. O próximo tópico foi a pesquisa. Então, assim, como eu já abordei um pouquinho, mas foi devido à necessidade de propostas para despertar nesses estudantes o interesse pela matemática como um todo. Então, esses alunos, eles tinham muita dificuldade de aprender matemática. E de forma tradicional, se você pegar e for ensinar para ele o que é trigonometria, o que é uma potência, então ele não vai conseguir absorver, não vai conseguir assimilar de forma tão fácil. Você passa a ser só um instrutor, ou seja, está só repassando o conteúdo para o aluno e não te interessa se ele vai aprender ou não. Então, assim, de certa forma, a inspiração foi em um colega de mestrado que, na época, ele desenvolveu um trabalho como ensino de química através de materiais da construção civil. Então, isso me despertou, peraí, é possível também usar o que a gente tem na escola, a gente tinha um laboratório de informática lá, e assim, é de dar dó, porque geralmente nas escolas públicas não tem um profissional de TI, não tem ninguém que é da área de TI para poder manusear isso. Então, eles pegam um professor que às vezes foi reformado por alguma situação, por licença médica e não pode estar lidando diretamente com os estudantes e coloca ali, eles chamam de sala de recursos. Então, esses alunos vão para lá, às vezes, para entrar no Google, para assistir um vídeo no YouTube, para pesquisar alguma coisa, mas, assim, de forma prática, não tem. Não tem. É raro você ver uma escola no DF que vai ter um trabalho mais voltado para aprendizado utilizando recurso tecnológico. Então, a gente fez essa proposta de ensinar matemática através do computador. Então, já que a gente tinha esse recurso disponível, por que não utilizar? E foi isso que aconteceu. Então, por que a gente resolveu utilizar essa questão de planilha eletrônica? Inicialmente, a gente teve um desafio, por quê? Porque muitos alunos não tinham conhecimento nenhum de utilização de um computador. Então, a proposta inicial foi o quê? Foi ensinar esses alunos a utilizarem a ferramenta do Excel. Então, para isso, foi criada uma apostila, eu vou mostrar ela para vocês agora, e uma tabelinha inicial, até, assim, coisa básica, de um campeonato de futebol. Então, assim, com essa tabela, a gente poderia manusear dados. Então, foi ensinado para eles como é que colocariam esses dados em uma planilha, quais as principais funções do Excel. Então, lá na época, a versão do Excel era até mais baixa um pouquinho, acho que era o 2007, alguma coisa assim. E aí a gente conseguiu trabalhar com esses alunos. Eu vou mostrar para vocês a apostila, como é que ela ficou, e aí vocês vão conseguir acompanhar. Então, a apostila básica foi essa, aprendendo estatística utilizando o Excel. Ela foi feita uma adaptação de uma apostila na época que era utilizado para o curso de Excel. Então, aqui, ó, introdução,
inserindo a nova planilha, copiando células, ensinamos formatar células, colocar os valores em ordem, mudar as cores, borda. Aí a gente já partiu para cá, para a parte de cálculo, a partir do momento que esses alunos já tinham adquirido um certo conhecimento. E depois criar uma função, criar um gráfico, inserir barras de erros, ou seja, na pesquisa estatística, desvio padrão, essa coisa. A gente conseguiu dar para eles uma noção mais visual disso. Então, vou continuar passando aqui. Então, ó, a tabela inicial que a gente utilizou foi essa. Então, é como se fosse uma simulação do Campeonato Brasileiro para eles. Então, a gente oferecia essa tabela e início de tudo foi o aluno aprender a trabalhar com Ctrl+C, Ctrl+V, que é, assim, para a gente da área de TI é até piada, fala assim, você só copiou e colou. Então, para se ver o nível de instrução desses alunos, era mais ou menos isso, assim, eles não tinham noção do que era um copiar e colar. Então, a gente partiu dessa premissa. Então, ensinamos para eles que esse conteúdo agrupado a gente chama de dados, então, que bastava ele abrir a planilha eletrônica e clicar em uma célula a partir de quando ele copiou, aí ia com pendrive, oferecendo de um por um o arquivo. Então, era Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí foi o básico, foi o início de tudo. Então, se perguntar para um aluno como é que começou, com Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui, ó, nessa tabelinha, a gente tinha o nome dos clubes, os pontos ganhos, quantas partidas, os jogos, quantos empates e quantos gols marcou. Então, assim, a partir desse momento, essa parte aqui, o que, que a gente fez? Para despertar o interesse, se construiu um gráfico. E aí, para o aluno, foi assim, como se fosse um passe de mágica. Ele, opa, peraí, eu já vi isso no jornal, eu já vi isso em revista, é assim que faz um gráfico? Quando passa aquela propaganda eleitoral, campanha eleitoral, é assim que eles fazem? E aí, realmente é desse jeito, só que de uma forma mais complexa, que com o tempo a gente vai aprofundando. Mas a ideia inicial era despertar o interesse, então acender uma luzinha ali na cabeça desse nosso aluno. E aí a gente foi passando. Então, mostramos para eles como é que era organizado uma planilha eletrônica, que tinha a barra de endereço, organizado por células, por linhas e colunas. Então, foi esse o trabalho. E aí a gente conseguiu ensinar para eles como é que fazia uma nova planilha, para se desenhar um gráfico. Então, teve todo um trabalho de se construir um passo a passo com esse aluno. Então, assim, não foi tarefa fácil, eu falo para vocês. E, assim, qual foi a minha facilidade? Há uns anos atrás, eu era instrutor de informática básica e voltado para adultos. Então, assim, sempre foi uma coisa que me fascinou, foi essa questão de educação de jovens e adultos. Porque eu tive exemplo dentro de casa que a minha mãe foi estudar, assim, depois que a gente já estava praticamente todo mundo terminando o ensino médio, ela se considerou com a minha missão está cumprida com relação a vocês, e agora eu quero aprender um pouco mais. Então, ela foi, se matriculou na EJA. Na época, eu lembro, eu era moleque, minha avó foi junto, então iam sempre as duas para a escola. E isso foi uma coisa assim que ficou na minha memória desde muito pequeno. Então, acho que involuntariamente acabou me despertando interesse pela EJA, inclusive. Então, assim, a gente explicava todo esse passo a passo. Então, primeiro, a gente ensinou como é que o aluno ia trabalhar.
como é que ele ia copiar uma célula, aquela função de copiar e colar. Então, assim, depois, se alguém tiver interesse nesse material, quiser aplicar, pode me procurar. Então, lá no grupo de computação eu estou, depois eu deixo meus contatos aqui no chat também, para quem quiser entrar em contato. Então, basicamente foi isso. A gente fez todo um passo a passo, ensinou a formatar a célula, ensinou a colocar valores em ordem crescente e decrescente, então vocês podem conseguir acompanhar aí. Então, mas tudo assim, de forma simples, com a linguagem que eles conseguissem entender, porque infelizmente a gente ainda tem aluno com dificuldade de leitura e grande, porque optou-se por aprovação automática, de certa forma. Então, agora, então, em tempos de pandemia, se o aluno entrou na plataforma, fez uma, duas atividades, pronto. Então, isso acaba prejudicando o aluno no futuro. Então, assim, só para ilustrar e mostrar para vocês, então foi todo esse trabalho de um passo a passo, de ensinar esse aluno, de trabalhar com valores, essa questão de formatação, de casas decimais, como é que funciona o número percentual. Então, com isso, a gente conseguiu trabalhar a matemática de uma forma mais ampla. Então, não se restringiu só a essa questão estatística, porque o aluno ele conseguia ter outros conceitos, unidade de medida. Então, foi um serviço, um trabalho moroso, mas de certa forma gratificante. E foi essa a planilha que a gente utilizou inicialmente, que foi buscar alguma coisa que era do cotidiano. Então, difícil você ver alguém que, se não assiste, se falar, eu não gosto de futebol, mas ver falar. Foi uma coisa assim, do cotidiano mesmo, de fato, para esses alunos. E aí a gente ensinou algumas funções básicas, como eu já mostrei, barra de fórmula, célula, linha, coluna, como é que isso era agrupado, e depois que esse aluno já tinha uma noção básica de Excel, aí a gente partiu para a parte de estatística. Já foi uma questão um pouco mais específica. Então, a gente teve uma aula sobre o conceito do que era a estatística, qual a função da estatística, conceito de média, moda, mediana, espaço amostral. Então, tudo isso foi feito em sala de aula, e aí, a partir dessa informação, que a gente já tinha esse aluno com esse aprendizado, foi possível voltar novamente para o laboratório e tentar tabular esses dados. Então, olha lá, a gente pegou ainda aquela planilha e ensinou para eles que era possível se criar uma função, uma vez que, como a gente trabalhou com aluno da última etapa do ensino médio, ou seja, terceiro ano, eles já tiveram lá no primeiro e segundo ano a ideia de função. Então, quando não tinha, a gente fazia uma revisão básica do que era uma função e ensinamos a criar essa função para a estatística. Então, o Excel tem uma infinidade de cálculos estatísticos e que a gente pôde explorar os básicos. Então, assim, não aprofundamos muito porque não era relevante. Então, assim, a gente trabalhou basicamente o conceito de média, moda e mediana, e a construção de gráficos. Então, assim, não era relevante, por exemplo, eu ensinar eles calcularem um desvio padrão, que seria um cálculo um pouco mais complexo, e o aproveitamento para o cotidiano desse aluno não ia ser tão grande. Então,
a gente começou por essa função básica, de média. E aí mostrava para ele, olha, a partir do momento que você escolheu lá na categoria da função, você vai escolher estatística. Depois, o nome da função, uma média, você vai selecionar um intervalo. Então, o intervalo, a gente mostrou para eles o quê? Ah, é um grupo de dados de tal linha a tal linha. Ou seja, você seleciona uma linha e a coluna, e por aí vai. Então, o aluno conseguia ali, quando ele estava criando a função, ele já conseguia ter essa ideia e via a média ali aparecer. Ele, opa, peraí, olha a média. E aí a gente voltava para o papel e colocava. Vamos lá, como é que se calcula uma média? Soma todos os valores e divide pela quantidade. Opa, peraí, aqui deu certo. Então, assim, outra forma era incentivar a fazer os cálculos de forma manual, porque hoje se tem muito hábito de utilização de calculadora, e isso deixa o aluno, de certa forma, preguiçoso, e a calculadora, se o aluno insere os dados errados nela, ela vai dar um resultado errado. Então, a ideia era essa, era fazer na mão e depois voltava para o computador e fazia os testes. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu agrupar essas médias, calcular a mediana, a gente foi para a parte de construção de gráfico. Foi o quê? Tornar isso visual. E foi aquela proposta inicial lá, que mostrava a tabela e logo em seguida já mostrava o gráfico, que era isso, era para despertar o interesse do aluno mesmo. Então, quando o aluno começava a inserir os dados, ele já imaginava assim, professor, mas meu gráfico vai ficar igual aquele seu? Eu já queria ver como é que é o resultado. Eu disse, opa, peraí, vamos construir, vamos entender, vamos chegar nas etapas. E quando eles chegavam nesse final, que era de ver o resultado, ver o gráfico, isso, o aluno, o olho brilha. Então, é como se fosse o objetivo atingido. E aí a forma de avaliação desses alunos não era aquela avaliação de tipo, se você fez certo, você tem nota, se você não fez, você não tem nota, não. Era a questão da presença, da participação, do interesse. Então, basicamente, assim, um ou outro aluno se destacou e você via que tinha potencial, e outros ali, mesmo na dificuldade, conseguiam cumprir o objetivo. E a metodologia. Então, eu mostrei para vocês como é que a gente fez para inserir os dados a partir de uma planilha pronta. Então, depois disso, que eles já tinham essa noção de como é que funcionava o Excel, já tinham construído o gráfico, a gente levou para eles uma proposta do que seria a atividade avaliativa deles. Então, a gente montou alguns modelos de questionários de coisa básica, de coisa do cotidiano, por exemplo, cuidado com a saúde. Alguns sugeriram, vamos montar um questionário sobre quem tem conhecimento sobre DST e AIDS, sobre o uso de preservativo. Outros, por que que a gente voltou para a escola para saber qual é o desvio de idade e de tempo que ficou fora da escola. Então, a gente foi montando esses questionários, eu vou apresentar para vocês, e com isso, depois a gente conseguiu tabular esses dados. Então, olha lá, foi aplicado um questionário com a finalidade de obter dados para aplicação de conceitos de estatística, onde os alunos tornaram-se entrevistadores. Então, isso para eles foi muito bacana também. Eles ainda se sentiram nessa posição de poder ter um espaço, buscar entrevistar, interagir, e alguns até brincavam, eu estou me sentindo um funcionário do IBGE. Então, isso também foi bem interessante. E aí eles buscavam opinião entre pessoas do ambiente escolar sobre temas relevantes do cotidiano. Aí, com isso, a gente conseguiu aliar a teoria à prática.
Então, eles mesmos produziram os números que eles iam usar. E aí, depois, a gente fez uma roda de discussões sobre esses resultados, explicamos como é que eles iam tabular esses dados e tinha um roteiro a ser seguido. Então, eles criaram, nas apresentações, o conceito de espaço amostral, média aritmética, moda e mediana. E aí eles montaram também a tabela de frequência e porcentagem. Então, a gente conseguiu ainda abordar esse conceito de porcentagem com eles. Então, ó, e aí, a gente criou um roteiro aí com 5 passos, como é que esses alunos iriam se organizar. Então, como a gente estava no ensino presencial, a ideia foi essa, assim, de começar em papel, exatamente pelo aquele conceito que eu falei anteriormente, porque esses alunos, eles têm necessidade de ter algo palpável, que eles pudessem pegar e manusear. Então, a gente criou esse roteirinho aí, e eles faziam a apresentação através de cartazes, então eles levavam para o Excel, alguns sentiam a necessidade de mostrar para o colega, para não ter que o colega ficar em lá, olhar no computador, ele pegava aquele gráfico, todo entusiasmado, uma cartolina, e ia falar assim, professor, eu vou desenhar esse gráfico que eu estou vendo aqui e colocar ele num papel para mostrar para os meus colegas e vou explicar, beleza? E aí eles iam lá na frente, ia como se tivesse, de fato, explicando um trabalho que eles desenvolveram. A gente montava ali, eram 5 modelos de questionário, então, tem aí, inclusive, e a gente imprimia lá na escola, era fácil essa questão da impressão. Então, 30 folhas para cada grupo, a gente fez um trabalho em grupo, assim, para não ter que demandar muita folha, e era grupo de 5 pessoas, mais ou menos, que lá as salas são em torno de 30 a 35 alunos no terceiro ano do ensino médio, e aí eles faziam um levantamento de dados e respondiam a esse roteiro. Por exemplo, ó, vamos pegar aí o ponto 3, calcular a média, a mediana, a média aritmética e moda para os itens. Então, em algumas folhas tinha idade e renda, quando houver. Então, assim, qual a média de idade? Qual a média de renda daquele grupo específico pesquisado? E aí a gente tinha alguns temas que foram sugeridos pelos alunos nesses formulários. Então, era sobre alcoolismo e tabagismo, sobre a questão de sexualidade, o uso do preservativo, que os alunos tinham curiosidade de saber como é que estava a faixa etária deles, assim, de pessoas acima dos 18 anos, como é que era a utilização de preservativo. E, assim, as respostas surpreendiam, porque o nível de conhecimento dessas áreas era muito baixo. E aí, sobre racismo, ensino médio, profissões, que era quais as profissões que esses alunos queriam seguir, o que eles esperavam de um futuro, e um tema, assim, que hoje está em questão e forte aí na mídia, que era o conceito do aborto, se a pessoa concordava ou não com o aborto. E aí, por fim, esses alunos, eles construiriam uma tabela de frequência, que é semelhante a essa que está no item 5 aí. Então, a gente conseguiu percorrer todos esses passos a partir do momento que se ensinou a utilização de uma ferramenta de uma planilha eletrônica. Então, eu repito para vocês que não foi uma tarefa fácil, mas que a gente conseguiu caminhar com ela. E, assim, é um intervalo curto, então, com ele a gente trabalha apenas 6 meses. Então, eu tive que, de certa forma, em acordo com a questão da coordenação, a orientação pedagógica, levar esse tema em evidência e meio que
de certa forma, abrir mão de outros temas, porque a gente não conseguia trabalhar em paralelo. Então, assim, se fosse um professor de recurso, alguma coisa assim, conseguiria a disciplina de matemática seguir normal e trabalhar em paralelo com esses outros temas que poderiam até ser levados para outras disciplinas, inclusive. Então, isso pode ser trabalhado na área de exatas, em diversas disciplinas, inclusive na área de humanas. Então, do lado aí, a gente tem como é que era essa ficha de queixa. Então, não tinha identificação de pessoas, então a pessoa não precisava se identificar e, e era preenchido aí, e depois eles agrupavam essas fichas e iam tabular os dados, jogar lá na planilha eletrônica e, e produzir esse conteúdo. Então, isso foi bem interessante, foi um desafio, assim, para se trabalhar, que a cada ano vem sendo melhorado, a gente tem novas sugestões, inclusive, assim, após aí o espaço, se vocês tiverem alguma coisa para sugerir, alguma forma de melhoria que a gente possa aplicar e validar, fica interessante até para se produzir um artigo, um trabalho científico mais consistente. E aí, a gente já está quase fechando a apresentação. A gente evoluiu nesse último ano esse mesmo projeto para o Google Forms. Então, assim, aquela, essa mesma ficha de entrevista, ela foi transferida para o Google Forms, criado um formulário, e assim, facilitou anos-luz, de certa forma. Por quê? Porque o Google Forms era mais prático, você podia mandar o link pelo WhatsApp, como a gente não está se vendo, então eles conseguiriam preencher em tempo recorde, assim, seria bem rápido, e os resultados visuais para aquele grupo que produzia os formulários eram bem mais evidentes e, assim, de certa forma, a questão das planilhas eletrônicas ficaram um pouco de lado, de fato, porque o resultado final que eles queriam era ver o gráfico e mostrar essa questão do percentual. Então, eu vou mostrar para vocês um dos formulários que eu criei com eles, que foi assim, como se fosse um diagnóstico inicial para estar conhecendo esses alunos, estar sabendo como é que era a interatividade desses alunos, como é que era o acesso. A gente utilizou o Forms, que é do conhecimento de todos e facilita, assim, se produzir pesquisa de múltipla escolha, validar reunião, enviar conteúdo de forma aberta, discursiva. Então, se você quiser que o aluno responda e te devolva, e você corrige as respostas. Então, é uma ferramenta que vale a pena a utilização. Assim, ela deixa um pouquinho a desejar no conceito de segurança, isso é fato. Mas, assim, pode ser utilizada numa situação dessa que não seja muito com dados, vamos dizer assim, muito relevantes. Por exemplo, em momento algum a gente pede informação pessoal no sentido de data de nascimento, CPF, essa coisa toda de documental. É mais uma pesquisa mesmo. Então, aí a gente consegue ver. Então, foi criado um formulário para se conhecer mesmo, para interagir com esse aluno. Então, olha lá, nesse formulário, que foi aplicado agora recente, a gente teve uma quantidade de respostas, e aí o aluno já conseguia ver, por exemplo, visualmente. Ele observa aí e vê que tem mais mulher que respondeu do que homem. Então, assim, ninguém
por exemplo, coloquei lá 3 opções: masculino, feminino, masculino, prefiro não dizer, porque assim, hoje é realidade das escolas essa questão de gênero. Então, tem gente que não se acha nenhum nem outro, ou que prefere manter em sigilo para ninguém, para si, e não quer compartilhar essa situação. Então, assim, a gente fez essa pesquisa e eu vou mostrar para vocês o formulário aqui. Vocês já vão conseguir visualizar também os resultados aí possíveis. Então, aqui foi esse formulário que foi aplicado com os alunos. Então, ó, eram perguntas básicas de gênero, estado civil, idade, qual a série igreja que o aluno estava matriculado, quantos anos você tinha quando deixou de frequentar a escola, o que mudou na sua vida depois que você voltou, começou a estudar, e aí tinha, por exemplo, essa opção de deixar algumas respostas prontas aqui para o aluno, até devido à questão da dificuldade do próprio aluno, alguns de escrever e se comunicar. Então, aqui, outra questão, por que motivo você voltou a estudar ou cursar educação de jovens e adultos? Então, aqui tinha algumas respostas prontas. E, assim, boa parte dessas respostas foram obtidas com conversas com eles. Por exemplo, eu tinha aluno que falava, para conseguir o meu primeiro emprego. Outro falava assim, para ser alguém na vida, ter mais oportunidade. Então, foi utilizada uma linguagem também própria deles, do cotidiano dos alunos. A questão da renda e tal, e aqui eu estava editando o formulário, ficou até um espaço. E aí, a parte legal disso é conseguir ver o resultado também. Então, o aluno conseguia já ver a parte gráfica, que foi essa que eu apresentei aqui. Eu só peguei um pedaço, mas para mostrar que é possível com o Google Forms. Isso foi bem interessante, assim, de poder se ter esse lado visual. E, assim, a dica é, se vocês que estão fazendo algum tipo de pesquisa agora, ensino remoto, ensino em tempo de pandemia, se quiserem utilizar dessa ferramenta, inclusive, assim, para trazer um peso maior ao trabalho, vale a pena e é interessante de se utilizar. Então, já partindo para finalizar aí, na reta final da nossa apresentação, como proposta, até para propor para a escola, para, na época, conseguir o laboratório, e de fato a gente conseguiu, foi montado um projeto. Então, um projeto que era semelhante à produção de um artigo científico mesmo, que foi validado pela Secretaria de Educação do DF, e a escola ganhou esse laboratório. Então, foi assim, teve a cerimônia de recebimento e tal. Foi bem bacana e a gente pôde trabalhar com isso. Então, ó, vou só ler esse trecho para vocês, que inclusive validou a proposta e foi um dos incentivadores a poder desenvolver isso. Podemos mensurar a importância dos recursos de informática na educação, como afirma Valente, que defende o desempenho do educador como instrumento de mediação, possibilitando ao educando construir suas ideias através da experimentação e inserção de situações do cotidiano na sala de aula, fugindo do sistema tradicional de ensino, quadro e giz. Então, o próprio Paulo Freire, por isso eu usei uma frase dele lá no início do nosso trabalho, ele fala que ninguém é uma caixa vazia. Então, o aluno já tem o conhecimento próprio e, através
desses formulários, dessas fichas, a gente pôde explorar esse conhecimento, coisa simples do cotidiano desses alunos, e transformar ele em um conhecimento científico, ou seja, em um resultado estatístico baseado nas pesquisas desse aluno. Ao longo do desenvolvimento do projeto, tornou-se visível aos estudantes que a estatística estava presente no cotidiano e não era notada, e que foram estimulados a utilizar formulários para pesquisa, ficou evidente e despertou interesse, facilitou o aprendizado. Então, assim, a gente fez depois uma reunião com os alunos, e foi como uma forma de autoavaliação, inclusive, para que esse aluno pudesse dizer assim, opa, peraí, você desenvolveu bem o seu trabalho, você acha que nota você merece? Era mais ou menos nesse sentido. E assim, até a questão de ser verdadeiro consigo nos alunos melhorou, essa questão da autoestima também, a gente conseguiu trabalhar isso. E aí, as considerações finais, eu quero pegar só esse último trecho aqui. A utilização do Google Forms durante o ensino facilitou aumentar o campo de pesquisa, minimizando custo de impressão, então isso a gente viu que o Forms se tornou mais econômico e atingindo o público maior, bastando ao aluno o envio do link para quem desejasse participar da pesquisa. Então, assim, foi basicamente isso. A gente usou um software computacional para poder se ensinar estatística para esses alunos. Ensinamos de quebra também manusear um computador através de uma planilha eletrônica e depois a criação de um formulário para que ele pudesse aplicar essa pesquisa dele. Assim, essas foram as referências básicas que eu utilizei. E quero agradecer a vocês, meu muito obrigado pela atenção, por estarem aí presentes e acompanhando essa apresentação. Então, eu deixo o espaço para vocês, caso queiram fazer algum questionamento, alguma sugestão, e se quiserem depois bater um papo comigo e tentar usar isso como uma forma até de melhoria, de desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, eu estou aberto. Então, obrigado e podem questionar ou perguntar caso queiram. Muito obrigada, professor. Obrigada pela contribuição. Eu acho bem válido a sua fala, enquanto você fala sobre o Excel, porque muitos de nós pensam que vamos chegar na escola e vamos reinventar a forma de ensinar, né? E o senhor mostra que, pelo um simples software, a gente pode fazer a diferença na vida de pessoas. Então, pessoal, fica a dica para você estar usando aí no estágio. Às vezes a gente chega lá com a intenção de querer ensinar como dar aula pelo Meet, ou uma coisa assim, tão longe da realidade, e às vezes o pessoal lá não sabe digitar no editor de texto, né? A realidade que eu tenho aqui na escola onde eu trabalho, os professores não estão conseguindo tirar foto do celular, eles não conseguem editar a foto que ele está tirando ali do celular, as fotos saem todas desconfiguradas ou torta, não pega a imagem, então isso eles não conseguem fazer. Então, às vezes, a gente está pensando em algo tão longe que o perto aqui eles não sabem. E eu acho assim que vocês, né, como futuros professores e licenciando no curso de licenciatura em computação, vão poder contribuir muito com esses professores, principalmente nesse período de pandemia, tá bom? Fiquem abertos agora para as perguntas, tá? Quem quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição, pode ficar à vontade. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Bom dia. Pode perguntar, Nubia.
Então, parabéns aí pela fala, foi muito assim, enriquecedor o que o professor aí falou. Eu não aguentei, né? Tive que falar. Eu sou aluna da UEG, aqui da sede Formosa, né? Faço matemática. Então, o assunto, assim, é de extrema importância, né? Para a gente que está fazendo o curso, muitos sabem que a matemática, em si, ela é bem, assim, tradicional, né? Esse ensino, com essa mudança aí, por causa da pandemia, nos fez refletir muito sobre a questão do sistema de informação, para a gente usar, né, esses meios, os recursos que a informática, a tecnologia nos oferece. Então, assim, para muitos é um desafio, né, poder estar mexendo com esses recursos, porque a matemática, ela é muito aquela questão do tradicionalismo, né? Quadros, giz, essas coisas, como o professor citou aí. Essa mudança, assim, também vou fazer uma pergunta em cima dela a respeito desses usos tecnológicos e usar nesse ensino híbrido agora, no momento, né? A matemática em si é de grande relevância, né? E os professores em si também vai ter que ter uma adaptação nos seus, nos seus ensinos para poder chegar a esses alunos, porque até porque a tecnologia está exigindo isso, né, de todos, em questão de buscar esse recurso para poder chamar a atenção desses alunos, para eles poderem aprender, como o senhor mesmo aí utilizou a questão lá do ensino lá no PADEF, que é de grande importância, né? Isso ser alertado cada vez mais, né? Para os professores poderem se atentar em usar esses recursos. Então é isso. Parabéns aí, achei muito boa a palestra. Agradecer ao Bruno por ter me convidado aí para participar. Estou sem palavras para dizer o que foi e falo. Depois deixa aí o comentário que a minha internet caiu e eu não peguei aí a lista de frequência. O Bruno acabou de postar de novo, e assim, com relação a seu comentário, um gargalo que a gente tem, por isso que assim, não foi uma forma inovadora tão grande, assim, de se gravar um vídeo, essa coisa, porque a gente, principalmente nas escolas que eu tenho atuado, o PADEF, por exemplo, é zona rural. Então, assim, hoje os alunos só têm pacote de dados, ou seja, basicamente o WhatsApp. Então, por isso que a gente optou pelo Google Forms, porque você manda o link pelo WhatsApp e o aluno consegue acessar e responder ali, inclusive mandando material para eles também em PDF. Então, assim, a gente ainda tem uma limitação muito grande com relação a essa questão de acessibilidade para o aluno como um todo. Então, assim, é por isso que, às vezes, como a professora falou, não cabe tentar inovar demais. Eu tentei, por exemplo, estar adquirindo uma mesa digitalizadora para dar aula online para esses alunos, só que não funciona. Então, assim, eles não têm acesso, por exemplo, a assistir uma meia hora de aula pelo Meet. O pacote de dados que eles têm não suporta. Então, infelizmente, a gente se depara com esse gargalo. E aí você tem que utilizar formas alternativas, um formulário, você mandar um PDF, e aí depois, geralmente eu faço assim, eu mando um PDF para o meu aluno, com algum questionário, algum exercício, uma atividade, e um link do Google Forms para ele postar a foto do caderno dele. Então, ele vai resolver as atividades no caderno e postar a foto, porque aí no Forms, como editor do Forms, eu consigo olhar aquela foto e ver que realmente o aluno está fazendo no caderno. E aí depois ele me procura, às vezes, para a gente estar tirando uma dúvida ali específica daquele conteúdo. Então, assim, infelizmente, são os recursos. Eu digo que, nesses tempos de ensino remoto, eu aprendi mais do que eu ensinei. Isso é fato. Então, é isso, assim, espero ter te respondido. Sim, respondeu sim.
Muito obrigada aí. Mais alguma pergunta ou contribuição, pessoal? Eu vi aqui que a Aurita postou: parabéns, professor, foi excelente a apresentação. Eu sou auxiliar de informática de alunos da EJA, de uma escola da rede pública em Goiânia, e sempre priorizei o manuseio dos alunos nos computadores, pois muitos em um sonho de manusear o computador ou o mouse. E é isso mesmo, é assim, o que que eu reparei? Que a maioria das escolas tem laboratório de informática, mas por não ter um profissional para estar ali acompanhando esses alunos, esse recurso acaba ficando subutilizado. E aí, assim, teve escola que eu me deparei, é, posso usar o laboratório de informática? Não, porque não tem tutor, não tem quem possa acompanhar os alunos. E aí, nessas situações, foi a quebra do paradigma. Não, peraí, eu vou. Mas como assim? Um professor de matemática vai para o laboratório de informática ensinar os alunos? Não, mas eu vim de TI também. Então, assim, matemática foi um segundo plano. Então, eu comecei com TI, fui evoluindo e agora, assim, em breve também já estou na área da pedagogia também. Então, é isso, é procurar estar o tempo inteiro se readaptando às situações. Professor, bom dia. Eu também trabalhei numa escola rural, né? Trabalhei numa escola rural e mesmo tendo os computadores, a dificuldade muito grande da internet, mas mesmo assim eu conseguia trabalhar com os meus alunos jogos e softwares de educação. Eu fui professora de atividades, né, do ensino fundamental menor. E nós conseguimos fazer e ver vídeos no YouTube de alfabetização. E eu achei muito interessante essa palestra, porque fala de trabalhar com o que se tem, com o que você tem disponível, que hoje a realidade da escola pública é uma real dificuldade, né, de disponibilizar a internet para uso dos alunos. Tem para direção, para fazer a chamada, mas para o uso, para esse recurso ser usado com os alunos, nós vamos precisar ir empreendendo e colocando devagarzinho aí, até poder ter uma participação mais efetiva dos alunos, né, nessa parte de tecnologia mesmo Eliane, com certeza. E assim, a ideia e a proposta inicial foi essa, foi utilizar o laboratório da própria escola. Então, assim, a gente não envolveu recurso de internet hora nenhuma na proposta inicial. Então, assim, a gente veio evoluir para a utilização da internet agora no ensino remoto, porque como a gente tem essa questão do distanciamento, foi uma outra alternativa, mas de forma que ficasse leve. Então, assim, você está mandando apenas um link para o aluno com formulário que vocês conseguiram ver que não é carregado, que não tem uma riqueza de imagens que demande um pacote de dados dos alunos. Então, assim, foi de fato se utilizar o que a gente tem. E aí, assim, eu vi aí no decorrer da semana da oficina, até parabenizar o Bruno e o Josimar, que fizeram apresentações também com outras ferramentas para se voltar isso para a educação. Então, bem bacana a utilização de jogos, a utilização de uma série de outras funções básicas que a gente tem utilizando de tecnologia e sem demandar muito recurso e com uma questão muito elaborada. Então, parabenizar mesmo os profissionais de tecnologia que estão inseridos na educação. E eu acho que é essa a finalidade do curso de vocês, de
inserir a informática na educação e quebrar esse paradigma de que computador é para uma classe social diferenciada. Então, a gente ainda tem muito isso. E hoje, com a questão do celular, a gente pode voltar isso para dispositivos móveis, que todo mundo tem um celular em casa, todo mundo tem um celular em mãos. Então, de certa forma, ter uma visão diferenciada do ensino. E essa pandemia, esse tempo de isolamento, traz isso e faz com que a gente possa pensar nisso, em formas diferentes de fazer a educação acontecer. Então, basicamente, se ninguém tiver mais nenhum questionamento, era o que eu tinha para passar para vocês, e agradeço a oportunidade, e vou deixar meus contatos aqui no chat, caso alguém se interesse ou queira bater um papo, podem me procurar. Obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, alunos. E só tenho que agradecer pela exposição. Muito obrigada. E aguardo vocês às 14 horas, tá bom? Qualquer dúvidas, pode entrar em contato. Tchau, tchau e até mais. Obrigado.